Então vamos falar um pouco hoje sobre semiologia das lesões brancas. As lesões brancas, elas apresentam etiologias diversas. Por conta disso, muitas vezes diagnósticos incorretos nos levam a tratamentos inapropriados. Por conta das lesões terem diversas causas específicas. Então, para evitar esses diagnósticos incorretos e tratamentos inapropriados, um exame clínico criterioso deve ser feito. Lembrando que esse exame clínico criterioso vai nos nortear a determinar ou a ser orientados a dar o diagnóstico pela causa específica que a lesão tem, determinada pela lesão específica, associada pela manifestação clínica que ela apresenta. Então, quando a gente tem a soma da causa da lesão e identificar aquela manifestação clínica evidente, nós conseguimos, assim, é, exemplificar e concluir um diagnóstico correto e, consequentemente, propor uma terapêutica apropriada. Essas lesões brancas, para que elas sejam investigadas, algumas manobras semiotécnicas devem ser lançadas, devem ser usadas. Então, para isso, nós temos a inspeção, a palpação e a simples raspagem, ou seja, tentar remover aquela lesão, se ela é destacável, e também investigar agentes traumáticos. Então, essas quatro manobras, elas facilitam o entendimento para o diagnóstico dessas lesões brancas. Essas lesões brancas, elas podem ser também classificadas em quatro grandes grupos. A primeira, condições hereditárias. A segunda, lesões reativas. Terceira, lesões branco-amareladas não epiteliais. E outro grupo, e por fim, outras lesões brancas. Então, nós vamos tentar exemplificar em cada grupo desses os tipos de lesões brancas que temos. Então, começando pelas condições hereditárias, temos que o leucoedema e o nervo branco representam as principais condições hereditárias presentes nas lesões brancas. Então, o leucoedema ele é definido como uma alteração de desenvolvimento encontrada em 3/4 da população negra ou de cor de pele negra, sendo usualmente um achado acidental. Como características clínicas, temos que o leucoedema, aqui representado nas fotografias, ele tem característica assintomática, encontrada na mucosa jugal, geralmente bilateral, com essa coloração branco leitosa. E para o diagnóstico e tratamento, temos que realizar a manobra de estiramento, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, de forma bidigital, ao tracionarmos essa mucosa jugal, observamos que essa característica branco-leitosa ou branco-azulada, ela desaparece, positivando assim o diagnóstico de leucoedema. Né? Por ser uma alteração de desenvolvimento e um achado acidental, o tratamento não se faz necessário. Tá? Então não existe um tratamento para isso, até porque não é uma alteração que leva a um déficit, uma diminuição da condição de saúde da pessoa, né? Então não se requer tratamento. A outra alteração é o nervo branco esponjoso, que é uma genodermatose rara, com um traço autossômico dominante e alta penetração e expressão variável. Então isso traduz que esse tipo de alteração ela tem, né, uma característica importante do grau familiar, onde geralmente as avós, as mães e filhas apresentam o traço, então desenvolvem geralmente a condição. Então, na anamnese, na hora do diagnóstico, né, na investigação diagnóstica, é interessante perguntar se algum outro membro da família do sexo feminino próximo, um grau parental próximo, apresenta a alteração. Então, acredita-se que o resultado de alterações na ceratinização da mucosa se dê pela mutação de genes
específicos, como a ceratina 4 e a ceratina 13. E as características clínicas encontradas são placas brancas, de aspecto corrugado e esponjoso, consistência macia, assintomáticas, geralmente bilateral e simétrica. Então, geralmente, se aquele quadrante da boca de um lado, né, de um antímero, tiver a característica, geralmente no outro tem. Outra coisa também é que essas lesões elas não são destacáveis, né? E se dá e se expressa logo na primeira idade, logo no início da vida. A gente consegue ver aqui, né, um paciente infantil, que a gente consegue ver que as lesões estão exuberantes, né, com essa característica blanca, corrugada de aspecto esponjoso. Para o diagnóstico, exames clínicos e quando existe dúvida se lança a mão da biópsia seguida de análise histopatológica, mas muitas vezes a biópsia por histopatologia, né, a biópsia convencional seguida da histopatologia, é substituída pela citopatologia oral, que a gente consegue ver aqui, ó, nessa fotomicrografia, mostrando uma característica bem inerente do nervo branco esponjoso, que é essa condensação perinuclear dos ceratinócitos, provocando a alteração da sua morfologia. Então, a gente consegue observar na citopatologia, que é um exame menos invasivo, né, quando comparado com o exame de biópsia convencional. E outra coisa específica que eu acabei de falar é avaliar o histórico familiar do paciente para ver essa penetrância variável que existe no grau familiar. Para tratamento, por se tratar uma lesão assintomática e benigna, nenhum tratamento está indicado, a não ser que remeta à estética. Então, muitas vezes os pacientes reclamam da visualização dessa área esbranquiçada no sorriso. Então, a gente geralmente usa medidas paliativas, como ceratolíticos, para tentar remover. Então, a gente usa agentes que removem superficialmente essa ceratina, provocando um aspecto melhorado. Entretanto, o paciente é orientado que é paliativo, é um tratamento paliativo, que essas lesões elas tendem a aparecer. Então, os ceratolíticos mais usados é a ureia 1%, o ácido retinóico também, ou tricloroacético. Geralmente são os ceratolíticos mais utilizados. Dúvidas, perguntas? Se alguém perguntou, tá tudo bem? Podemos continuar? Ótimo, então vamos lá. Já as lesões reativas, nós temos como representantes a hiperkeratose focal ou friccional, a estomatite nicotínica, já comentada um pouquinho na aula anterior, e a leucoplasia pilosa oral, também falada na aula anterior. Então, a hiperkeratose focal ou friccional, ou hiperceratose, é uma lesão branca provocada pelo atrito ou fricção crônica contra uma superfície mucosa da cavidade oral. As áreas da mucosa mais propensas a traumas, como lábio, mucosa jugal e borda de língua, são as áreas mais acometidas. O diagnóstico ele é clínico, pela confirmação da área exposta ao trauma, porém, se tiver dúvida, ao remover o trauma e a lesão persiste com crescimento, se faz necessário o uso da biópsia, né, para esclarecer o diagnóstico. O tratamento é o acompanhamento do paciente seguindo do controle daquele hábito que causa a lesão, né? Então é muito simples desvendar uma hiperkeratose. Então aqui a gente tem fotografias clínicas mostrando essas lesões brancas localizadas na mucosa jugal, vermelhão do lábio e borda lateral de língua. Lembrando que essa alteração da borda lateral de língua, vejam que remete bem ao hábito de parafunção. A gente consegue ver pelas superfícies incisais e oclusal que existe um desgaste. Então, geralmente, os pacientes que têm atrição, né, ou tem o bruxismo ou apertamento,
tem uma propensão de ter essas áreas mais evidenciadas por trauma. Né? Então a gente vê aqui, ó, que a superfície da borda lateral de língua tem marcado a superfície lingual dos dentes, né? Mostrando uma característica que a gente conhece como língua crenada. Aqui a gente consegue ver também, ó, na linha de mordida, a gente vê também as superfícies oclusais com restaurações extensas, as cúspides bem desgastadas, sinal que esse paciente tem um hábito de mordiscar. A mesma coisa aqui, ó. A gente consegue ver que ele tem, ó, uma, um trabalho protético extenso, né? Coroas aqui mencionadas, a gente vê aqui pelo brilho da superfície lingual, e que esse paciente com certeza tem uma parafunção de mordiscar esse lábio. A gente consegue ver. Então vejam que essa lesão aqui do lábio já remete a outras coisas. Por isso que é importante investigar durante a anamnese, né, propriamente dita, e saber se o paciente tem a parafunção de fato, para a gente realmente concluir o diagnóstico. Já a estomatite nicotínica é a lesão encontrada no palato de pacientes fumantes, principalmente os de cachimbo, por gerar mais calor. Lembrando que os pacientes que fazem a inversão, como o de cachimbo, nós podemos determinar como uma condição, como uma lesão potencialmente maligna, uma desordem potencialmente maligna. Né? Que a gente tem aquela classe específica dos fumantes invertidos, que é o caso do cachimbo, ou dos cigarros que não têm filtro, que culminam com aquelas alterações específicas. Mas o cigarro, de um modo geral, o tabaco, muitas vezes para os pacientes tragarem, mesmo usando o filtro, podem condicionar essa estomatite, né? Mas lembrando que quando tem a inversão, é mais comum a gente encontrar a estomatite nicotínica com uma variante lá de lesões empalatinas e fumantes reversos. Características clínicas dessa alteração. A condição é assintomática, a mucosa palatina torna-se difusamente branca, com pápulas levemente elevadas, com sua periferia esbranquiçada e áreas pontiformes avermelhadas, mostrando que tem uma intensa inflamação na abertura dos ductos das glândulas salivares menores. Então, essa é a principal característica que a gente encontra, né, na estomatite nicotínica. O diagnóstico ele é clínico, através da anamnese, investigando esse hábito de usar o tabaco, né, o fumo, e o tratamento muitas vezes ele é reversível. Então, por exemplo, se a gente propõe, encoraja esse paciente a parar de usar o hábito do tabaco, do fumo, e, por exemplo, aplicar placas de silicone para tentar fazer barreira contra a combustão na área, durante 2 semanas a gente vê a involução da lesão. Obviamente, quando essas lesões não evoluem em 2 semanas, o ideal é indicar biópsia, porque a gente pode estar se tratando já de uma leucoplasia, ou de uma eritroplasia, ou de uma leucoeritroplasia. Né? Então, existe esse manejo que a gente geralmente faz. A gente tenta fazer com que o paciente faça ou iniba o uso, que é muito difícil, é extremamente difícil eles pararem de fazer o hábito, né? Então, mas a gente faz essa indicação por 2 semanas. Caso não tenha regressão nenhuma, a gente aponta já para fazer o exame de biópsia seguida de análise histopatológica, né? Muitas vezes, quando eles de fato cumprem a regra, que é parar o hábito, isso evolui bem. Então, é a principal terapêutica que a gente aponta para esses pacientes. Já a leucoplasia pilosa oral, ela é uma doença causada por um vírus herpes, o vírus Epstein-Barr, o EBV, e manifesta-se clicamente como uma placa branca, caracteristicamente não removível, com localização preferencial nas bordas laterais da língua, podendo ser uni ou bilateral. Superfície pode estar plana, corrugada ou pilosa. Então a gente tem essa variante a plana, mais leve, corrugada e pilosa, que lembra pelos. Né?
geralmente na borda lateral de língua. O diagnóstico ele é clínico. Muitas vezes esse diagnóstico clínico está associado à investigação de imunossupressão por parte do indivíduo, né? Investigar através de sorologia, principalmente se o indivíduo é portador de algum IST, principalmente HIV, né? Ou então se o indivíduo ele cursa por imunossupressão por conta dos transplantes de órgão que ele possa vir a ter, né? Então, os transplantados e os pacientes HIV positivos são os mais propensos a terem essa condição, né? Então, muitas vezes, a histopatologia com o citopatológico são exames utilizados para se ter o reforço desse diagnóstico. O tratamento para essa condição, muitas vezes, na imunossupressão por transplante, quando ele melhora, essas lesões elas podem evoluir, podem melhorar, porque o vírus tem sua inibição feita, né? Por conta da melhora do quadro de imunossupressão. Já no HIV, se o paciente não for sorologia desconhecida, né, ou não tiverem tratamentos, quando ele faz a adesão do tratamento, geralmente eles começam também a apresentar a involução das lesões. Então é importante, né? Então são condições muito vinculadas a essas duas condições clínicas que os pacientes possam ter. Tá? Então, digamos que a leucoplasia pilosa oral é sim uma condição oportunista, né? Vinculada à atividade oportuna do vírus EBV. Dúvidas, perguntas? Tudo bem? Então vamos para as lesões branco-amareladas não epiteliais, que é a candidíase e a queimadura mucosa. Lembrando que a principal, a candidíase, é a infecção por fungo mais comum da cavidade oral, causada pelo gênero Candida, Candida sp. As características clínicas da candidíase ela é diversa e ela entra como um diagnóstico diferencial para um monte de alterações que a gente tem. Então, muitas vezes, quando os pacientes apresentam lesões brancas, lançar da semiotécnica é importante, ver se a lesão destaca. Aplicando o antifúngico, ver se essas lesões têm remissão. Então, é sempre importante. Então, digamos que a candidíase, muitas vezes, é a primeira opção que a gente deve pensar. E na investigação, temos que lançar a mão das manobras para ver se essas lesões elas destacam. Né? Se for uma candidíase, por exemplo, aguda, acontece mesmo delas destacarem. Né? E quando a gente faz o uso do antifúngico, a lesão regride. Quando melhora também a condição de higiene oral das pessoas também melhora, regride. Então é sempre uma alternativa importante no manejo diário das lesões brancas na clínica de estomatologia. Então a gente tem alguns grupos, a aguda, a crônica e a mucocutânea. Lembrando que a mucocutânea ela pode ser localizada e associada a síndromes, né? Geralmente são pouco encontradas, mas pode ser dessa forma de apresentação. Mas as agudas e as crônicas elas são mais incidentes. Lembrando que a aguda pode ser dividida em pseudomembranosa, que é aquela que destaca, quando a gente remove, passa uma gaze, passa algum instrumento, elas destacam com facilidade. São localizadas em toda a cavidade oral. E geralmente também está vinculada a paciente com imunossupressão. É muito comum encontrar a candidíase. Também no passado era chamado de monilíase. É outro sinônimo que a gente pode encontrar. Outra coisa é a atrófica, que pode ser exemplificada de duas formas. A atrófica papilar central, que antigamente era chamado de glossite romboidal mediana, que é essa atrofia papilar que a gente vai encontrar no dorso da língua. E quando se melhora a higiene e aplicamos antifúngico, ela regride. Então, atualmente é uma lesão fúngica e não alteração de desenvolvimento. E a outra que a gente já comentou é a quelite angular,
né, que era caracterizada por essas áreas vermelhas com ulcerações. Geralmente os pacientes referem prurido nessas áreas e pode ser por conta de deficiência de ferro, né, anemias, pode ser por conta também da perda de dimensão, da perda de dimensão vertical de oclusão, muito vinculados aos pacientes portadores de prótese e idosos, que é muito comum, então que é a quelite angular. Já a crônica, ela é dividida em atrófica e hiperplásica. Lembrando que a atrófica, ou também chamada de estomatite protética, ela está vinculada ao uso das próteses, sejam parciais removíveis ou totais. Então a gente consegue ver aqui, ó, essa prótese mal adaptada, com fraturas de dentes, né, totalmente inadequada. E veja que parece que o paciente tem, além desse, uma lesão, né, hiperplásica associado. Então tem um palato extremamente avermelhado. Muitos têm queixa de prurido na área e muitas vezes eles não tiram a prótese em hipótese alguma. Então, além do déficit de higiene, da prótese do mau uso, mal adaptada, tem associação também com o fungo ali presente e esse aspecto de prurido que pode acontecer. Né? Muitas vezes, quando a gente melhora essa condição, no sentido de aplicar antifúngico e melhorar o estado da prótese, essas lesões elas evoluem. Lembrando que ao longo do tempo, muitas vezes os pacientes que usam as PPRs, né, que são os chamados ROTs, eles podem ter impresso na mucosa a marca, mas que muitas vezes não é uma estomatite ali protética propriamente dita, porque não tem o fungo presente, né? Então, orientá-los a fazer o uso dessas próteses apenas quando for se socializar, quando for se alimentar, né? Que é difícil, é muito difícil para eles também, né? Não fazer o uso. Ou então quando forem dormir. Porque geralmente eles têm, né, a aquisição do aparelho protético como se fosse parte do corpo, né? E não querem tirar por nada. Então, muitos têm o hábito de usar de forma contínua. E o ideal é que eles sejam encorajados a não fazer isso, para não ter a impressão e nem contrair, quando do déficit de higiene, né, está adequado, terem essa manifestação clínica ou a incidência de candidíase do fungo presente, né? Então, essas são as formas crônicas, a atrófica. O outro exemplo é a hiperplásica, que pode aparecer em vários locais da cavidade oral, principalmente na borda lateral de língua, assoalho de boca, região de mucosa jugal, retrocomissural. Então vejam que nesse caso aqui, ó, lembram outras coisas. Lembra muito uma leucoplasia pilosa oral, uma leucoplasia, né? Então, nesse caso específico, usamos antifúngico. E vejam a evolução. Olha como melhorou. Então, para esse caso aqui específico, era uma candidíase crônica hiperplásica. Nesse caso da hiperplásica, ela não destaca a raspagem, ela não remove, né? Então, por isso que foi usado o antifúngico para a gente descartar. Então, por isso que sempre no manejo das lesões brancas, o ideal fazer bem a anamnese, usar as manobras semiotécnicas e lançar mão de um antifúngico antes de partir para um exame complementar mais específico, como, por exemplo, uma biópsia. O diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico ele é estabelecido pelos achados clínicos em conjunção com a citopatologia. Então, o exame padrão ouro para se detectar fungo é a citopatologia oral, onde eu tenho aqui, ó, a raspagem da área. Então, eu faço esse raspado da área e realizo o esfregaço, depositando todo o material raspado e fixado em álcool. Geralmente o álcool de maior gradação, 100%, 99%, 98%. Se não tiver, o álcool 70 ele também pode ser usado. Entretanto, o exame tem que ser feito, o processamento, né, do material tem que ser feito mais rapidamente. E aqui a gente tem uma fotomicrografia mostrando um paciente que tem candidíase, mostrando aqui os esporos,
associado com as hifas. As hifas é que justamente vão dar esse diagnóstico mais específico clínico de exuberância que a cândida tem, né? Então a gente costuma dizer que a apresentação patogênica, né, patológica da cândida, do fungo, são as hifas, né? Diferentemente dos esporos que não são patogênicas, né, quando presente numa quantidade diminuída na cavidade oral. Agora, quando a gente tem as hifas, elas indicam uma patogenicidade sim, com o achado clínico evidente de alteração branca. Já as queimaduras mucosas é definida como impregnação, né, um contato local, a variedade de drogas e agentes, seja aspirina, o peróxido de hidrogênio, nitrato de prato, fenol, materiais endodônticos, até a necrose anestésica. Podem também causar essas queimaduras mucosas. Que clinicamente vai se observar uma área branca, aí vem um termo chave importante para as queimaduras, que é a sintomatologia. Vejam que quase que todas as lesões apresentadas já aqui na aula de lesão branca, a gente quase que não falou em condição sintomática, né, dor, né, especificamente dor. Mas as queimaduras elas têm essa palavra-chave que é importante durante a investigação. Se são dolorosas, porque geralmente elas estão vinculadas a essa alteração de dor. Porque essa necrose epitelial causada, né, pelo agente agressor foi depositada naquela área. E essa área pode descamar e deixar úlceras avermelhadas e sangrantes. E o tratamento consiste na remoção do agente, né? Entender que o agente estava ali presente, que foi o agente causal. Então, nessas figuras, a gente consegue entender como essas lesões brancas elas são similares às que nós já apresentamos anteriormente. Então, por isso que lançar a mão da anamnese, saber investigar se tem uma etiologia de fundo. As queimaduras existe uma etiologia de fundo. E a gente consegue perceber aqui, ó, que pode ser similar com qualquer outra coisa que a gente já estudou durante a disciplina, durante o curso. Né? Vejam que pode estar a associação para a gente identificar a alteração é uma boa anamnese, investigar se ele teve contato, se ele fez uso de algum medicamento, se ele vem de uma dentista ao dentista, de uma consulta ao dentista recentemente, tudo isso é importante na hora da investigação. E ver, perceber que essas alterações brancas elas não são removidas e tem muitas vezes essas ulcerações e a dor associada. Então, aqui no ápice de língua, no fundo de vestíbulo. Ó, parece que ele fez um tratamento aqui, ó, no molar aqui inferior. Né, no 46 aqui, ó. Então, parece que teve uma intervenção aqui. Então, se não usar o isolamento, né, absoluto, os pacientes podem vir a ter essas alterações, essa estomatite de contato, né, que a gente chama, né? Por conta da alteração de outras coisas que porventura entrou em contato com a mucosa do paciente. Aqui também, ó, na mucosa jugal. Já outras lesões brancas, como o líquen plano aquelite actine, que é a leucoplasia, que nós já falamos nas aulas anteriores, né, de desordem potencialmente malignas, temos como outras lesões, por terem etiologias diversificadas, né? O líquen, a gente já tinha comentado, né, é uma doença mucutânea, uma doença dermatológica inflamatória crônica, mediada por células T de causa desconhecida. Por conta dessa exuberância essa exuberância da inflamação, a doença ela pode se manifestar tanto nas mucosas quanto na pele. E com isso criar características clínicas bem diversas. A primeira característica que a gente vai encontrar, tanto na pele como também nas mucosas, é o líquen plano reticular, que ele é formado por esse rendilhado fino, com formação de estrias brancas, localizadas na mucosa jugal, bilateral ou não, dorso de língua, ventre também, soalho de boca, vermelhão dos lábios. E outra coisa interessante é que muitas vezes ele pode estar assintomático. O paciente muitas vezes pode sentir uma sensibilidade,
específica por um tempo, ou então sentir prurido também tem, mas geralmente ele não tem queixa. Já o líquen em placa, ou também chamado de lesão tipo leucoplasia, também ele é assintomático e ele é mais localizado no dorso de língua. A forma atrófica, que a gente consegue ver aqui, ó, ou também muito semelhante à variante bolhosa, né, que não deixa de ser atrófica e também esclerosa, né, que tem essa constituição mais de atrofia, mas que a gente agrupa todos nessa condição, a gente tem a gengivite chamada descamativa, que a gente até já comentou em aulas anteriores. E muitas vezes essas lesões de Estácio também é associada à forma erosiva e reticular. Então, aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente, aqui a gente consegue ver uma atrofia junto com erosão e também com o aspecto reticular, que é muito comum na gengiva. Nesse caso específico aqui, os pacientes passam a ter sintomas, têm mais dificuldade de higienização, sentem a gengiva mais sangrante, né? Então, muitas vezes eles procuram porque tem essa limitação muito grande. Então, as variantes clínicas é a reticular, a em placa e a atrófica. Lembrando que a gente tem a erosiva ou a bolhosa, que também pode surgir, que a gente já falou lá na aula de desordem, que a erosiva ou bolhosa, ela representa a parte mais cancerizável, né, que tem o maior potencial de cancerização por conta da atrofia maior e exposição do conjuntivo. Então, por conta disso, essa variante ela é a que tem realmente um maior potencial de malignização quando comparado com as outras, com a de placa e também com a reticular. Ah, tem outra variante também, tá? Estava esquecendo de falar, que é a papular, que é mais encontrada na pele, mas na mucosa jugal a gente também pode encontrar essas pápulas associadas, tá? Então são essas as variantes do líquen: reticular, em placa, atrófica, papular e erosiva ou bolhosa. Essas seriam as variantes que o líquen pode se manifestar na cavidade oral. O diagnóstico ele é clínico, mas comprovado com exame anatomopatológico, então é importante ter o exame anatomopatológico para fechar o diagnóstico. E o tratamento ele é bem múltiplo, né, bem diverso. Então a gente tem aí ó, um tratamento mais vinculado a aliviar os sintomas e minimizar o impacto funcional da doença nos indivíduos. Então, para ele se faz um manejo muito específico para cuidados de higiene oral, principalmente doença periodontal, vinculados muitas vezes às alterações que tem em gengiva, que muitas vezes eles têm dificuldade de fazer higiene, então a prescrição de colutórios, fazer instrução de higiene oral, uso adequado da escova, é bem importante para esse grupo de pacientes. Alguns medicamentos podem ser indicados, como os corticosteroides, por via tópica, né, em bochechos, pomadas ou veículos hora base. Alguns imunossupressores tópicos e sistêmicos também são utilizados, como por exemplo a carcineurina, o tacrolimus, o pimecrolimus. Eles apresentam resultados terapêuticos bem interessantes. O acompanhamento dos doentes deve ser periódico, pela necessidade de se diminuir gradativamente as medicações e pela necessidade de acompanhar principalmente as lesões atróficas cicatriciais, que é a forma atrófica e a forma erosiva e bolhosa, né? Por ter um maior potencial de cancerização. Então, por isso que se faz. Geralmente, o manejo dos pacientes com líquen, ele é multidisciplinar. Então, geralmente, o estomatologista, juntamente com o médico, o dermatologista, que geralmente é o médico que faz o manejo mais adequado, trabalha em conjunto. Já a quelite actínica é uma alteração dos lábios causadas pela exposição crônica aos raios ultravioleta, principalmente o tipo B. Eles têm um comprimento de onda menor e conseguem penetrar melhor, com mais facilidade na pele. E como características clínicas, a gente tem os idosos de pele clara, geralmente os homens, que
através dos hábitos ocupacionais, né, a atividade laboral exposta ao ar livre, tem uma maior exposição à radiação actínica. Geralmente essas lesões elas têm uma evolução no seu ciclo clínico. Muitas vezes a atrofia da borda do vermelhão do lábio é a principal característica, como vocês conseguem ver aqui, seguida de uma superfície lisa e parda com erupções. Muitas vezes essas erupções elas provocam crostas, apresentam crostas. Podemos encontrar também o escurecimento desse lábio, ele fica realmente mais pigmentado, tanto o vermelhão como a semimucosa. As áreas ficam mais ásperas e tendem a descamar por conta do ressecamento, que muitas vezes constitui essa principal lesão branca, que muitas vezes no diagnóstico a gente já encontra uma leucoplasia instalada. Né? Então existe um caminho tênue também entre essa quelite actínica, por ter essa associação com o sol e localizado no lábio, a gente tem essa entidade chamada de quelite actínica. Mas de fato representa uma leucoplasia mesmo, né? De fato. Tanto que quando a gente remove, para diagnóstico, a gente consegue entender um pouco a principal característica histopatológica que remete para as leucoplasias, né? Que são as displasias epiteliais. Então a gente consegue ver isso. O diagnóstico, os pacientes devem usar e o tratamento, né? É a prevenção. Os pacientes devem usar o protetor labial com fator acima do 30. As áreas endurecidas, espessas com alteração ou já com leucoplasia, elas devem ser submetidas a biópsias. E muitas vezes em casos múltiplos, graves e muitas vezes ainda sem malignidade, mas tendo displasias bem acentuadas, se indica o que a gente chama de vermelhectomia, que é a remoção cirúrgica do vermelhão do lábio, que muitas vezes tem um impacto grande na condição de saúde das pessoas que fazem ou passam por esse procedimento, né? Da remoção dessa fina fatia de lábio. Né? Então, quando eles removem, eles falam que o lábio fica mais sensível, que sentem parestesia na área, ou que então eles não conseguem mais, por exemplo, fazer a rima oral, né? Começam também a salivar pelas comissuras, porque não conseguem mais selar o lábio com mais competência. Então existe esse problema todo. Então por isso que a prevenção é o ideal. E o acompanhamento a longo prazo quando isso acontece. Né? Então a gente consegue já ver aqui uma placa, as pigmentações que eu acabei de falar. Aqui a gente já vê microerosões. E a leucoplasia, como a gente já bem falou em outra aula, é a lesão branca de diagnóstico de exclusão, isso porque ela é caracterizada, não pode ser caracterizada, né, clinicamente ou microscopicamente como outra enfermidade. Então, é uma lesão que tem uma característica tanto em forma de mancha e placa, que tem características clínicas bem interessantes, como a gente consegue ver aqui nesse diagrama. Então, eu consigo ver uma leucoplasia inicial, que é uma placa delgada branca, e na sua evolução ela segue de forma espessa ou homogênea, apresentando fissuras, e na sua evolução maior ela tem esse aspecto granular ou nodular e com irregularidades, com projeções maiores. Então ela tem essa evolução. Por isso que eu comentei com vocês na aula anterior que muitos falam que a eritroplasia, aqui já a gente já vê nesse diagrama uma lesão com a característica mais vermelha, ela na verdade representa uma evolução da leucoplasia. E muitas vezes a gente tem o quê? A lesão mista associada aí, né? A gente não consegue descrever a leucoplasia e a eritroplasia isolada. Por isso que a gente chama o termo de eritro ou leucoeritroplasia. Muitas vezes, quando essas lesões granulares e nodulares aparecem em múltiplos sítios da cavidade oral e com crescimento abundante, a gente já vai denominar uma variante da leucoplasia denominada de leucoplasia verrucosa proliferativa, LVP. Então, quando tem múltiplos sítios ou uma área mais extensa
e se estende, aí a gente já denomina dessa forma. Então ela passa por esse estágio de evolução, né? Como placa branca delgada, uma placa com espessura com fissuras que pode ser bem numerosas, seguidas por uma regularidade dessa superfície com sulcos mais marcantes, né? Um aspecto mais granular, que a gente já pode ver nessa ilustração. Muitas vezes o diagnóstico ele é um pouco difícil por ser exclusivo. E muitas vezes a área de biópsia fica difícil a gente propor. Qual área eu vou biopsiar? A gente já sabe, né? Muitas vezes nas biópsias eu tenho que remover parte do tecido saudável, principalmente nas incisionais, né? Parte do tecido saudável, seguido por uma área de lesão. Mas como eleger uma área de lesão para as leucoplasias, quando eu investigo leucoplasias? Então, para esse caso específico, quando eu tenho dificuldade, eu posso lançar mão da técnica de Mashberg, ou também chamada técnica do azul de toluidina, onde eu vou usar um corante vital, que é o azul de toluidina 1%, que é um corante que ele consegue identificar para a gente o crescimento celular daquela área. Né? Se aquele crescimento da área está progressivo, se tem mitoses acontecendo ali. Né? Então, ele consegue nortear a gente para esse caso. Então, eu posso fazer o seguinte: a técnica de Mashberg ela consiste na aplicação do ácido acético por 20 segundos naquela área específica que eu estou utilizando, seguida depois da aplicação desse ácido acético, seguida da aplicação por 40 segundos do azul de toluidina, e após a remoção, também com ácido acético, depois desses 40 segundos da aplicação do azul de toluidina, eu removo o excesso com o ácido acético a 1%. Então aqui eu consigo ver várias aplicações mostrando diversos resultados. E nessa ilustração a gente consegue ver com maior detalhe toda a sequência da técnica. Então eu consigo ver aqui, ó, nessa lesão branca ulcerada, a aplicação do ácido acético para remoção de resíduos. Logo em seguida, a área eu seco e aplico o azul de toluidina a 1%. Deixo por 40 segundos. Logo depois dos 40 segundos de espera, eu removo o excesso com ácido acético novamente e consigo ver a lesão, a área seca, para saber a área que eu vou biopsiar. Então vejam que algumas áreas aqui ó, remetem que devem ser removidas para diagnóstico inicial, como por exemplo essa área aqui central, essa área mais aqui ó, posterior da mucosa jugal, essa aqui mais inferior, próximo ao fundo de vestíbulo. Então, é um bom exame que a gente consegue nortear o diagnóstico. Então, para esse caso aqui específico, quando eu apliquei o azul de toluidina, as áreas mais marcadas foram essa aqui, ó, que é a área de fissura, e essa área aqui mais atrófica. Então, para esse caso aqui específico, eu ia fazer uma biópsia nesta área aqui ou nessa área aqui. Lembrando que essas biópsias elas devem ter, né, essa extensão tanto da lesão quanto da área sadia e ter profundidade. Tem que ser profunda, né? A gente tem que fazer aquela alusão do casco do navio, né? Ser uma lesão que a gente consegue ter profundidade para daí ter o melhor diagnóstico histopatológico, tá? Então a gente conclui com essa principal alteração, que é a leucoplasia oral, que é a principal busca diagnóstico de exclusão que a gente tem quando temos as outras lesões. Então, é a principal, é a que a gente deve mais investigar. E como ela é por exclusão, temos que lançar mão, né, das outras hipóteses mencionadas, né, das outras lesões mencionadas nesta aula.